Vamos retornar agora do nosso pequeno intervalo com a materialização das pesquisas, do material que os amigos espirituais fizeram chegar e vira a nossa famosa colinha de todas as terças-feiras às 21 horas no nosso estudo. Eu acho muito bacana esse estudo aqui, porque se a gente for dar aquela perguntadinha, né, talismã, poder oculto, todo mundo tem uma simpatiazinha, tem um objeto que gosta, um objeto da sorte, alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, isso funciona, não funciona, pode, não pode? O que nos diz os amigos espirituais? Vamos lá? Bom, a pergunta 553 nos fala o seguinte: qual pode ser o efeito das fórmulas e prática com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Aí tem um complemento de pergunta, né? Certos espíritos não têm eles mesmos, algumas vezes ditado formas cabalísticas? Vamos à materialização. Vamos pelo racional. Prestem bem atenção nesse termo, racional. Como tudo precisa passar pelo crivo da razão, verdadeiramente não existem fórmulas ou práticas que tenham o poder de atrair espíritos, com o uso de talismã ou de outro qualquer objeto que garanta a atração de entidades espirituais. Como sempre foi dito, os amigos espirituais são atraídos pelos pensamentos, estados emocionais, pois o espírito se encontra acima da matéria. É ele que dirige, e não essa que o prende. Tá? Quando a gente fala aqui o prende, né, tem alguns espíritos que ficam presos aqui, a matéria é o nosso plano, apego à casa, apego ao carro, a família que não quer deixá-la, enfim, aqui não está falando exatamente disso, o que o prende. Vamos dizer, a lâmpada mágica de Aladim, né? Não tinha o gênio que saía de lá, o que o prendia? A lâmpada, né? Ele estava preso àquele objeto, tá? Essa crença em fórmulas é pura ilusão que nasce do fanatismo religioso entre as pessoas, os amigos espirituais em evolução. As leis de Deus não permitem que pudesse ter sido criado ou se criar fórmulas, para que espíritos de má índole possam atrair entidades más. O gênio mau vai trazer para fazer o mal, aquelas coisas todas. Não existe. As fórmulas são somente para impressionar, fazendo sofrer aos menos evoluídos. Um alerta: não acredites que amuletos possam te dar boa vida, que rabisco de determinada feição possam te defender deste ou daquele mal. Isso é pura ficção. Por lei, somente o espírito pode atrair seu igual. O pensamento é o ponto-chave de atração dos espíritos. Do modo como pensamos ou agimos, podemos atrair espíritos, almas, como queiram classificar, com os mesmos pensamentos. Nunca esqueçamos disso. Sempre vão atrair com a mesma padrão que estivermos. Se estivermos aquele dia aperreado, imagine o irmãozinho que vai encostar do nosso lado. Se estivermos zen, de boa, não preciso nem falar que vai vir o irmão na mesma sintonia, tranquilo, e o dia vai correr, que vai ser uma beleza, né? Por que passar pelo crivo da razão? Porque alguns espíritos procuram assinar com nomes respeitáveis, ensinam fórmulas cabalísticas aos invigilantes, contudo de boa fé, dizendo de fé cega, mas de boa fé, que acreditam em tudo desde que venha dos espíritos. São entidades não sérias que encontram seres que pretendem comprar a felicidade sem esforço. Toda subida, meus amigos, exige esforço, sacrifício e às vezes dor também, né? Chega no final dela, tá o corpo todo doendo, né? O apóstolo João falou o seguinte: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E como tem, né? Cansamos de ver essa situação. Infelizmente cansamos. Né?
que existem em todos os setores, em todas as religiões, em todas as filosofias, tá? Isso daí não é privilégio de A, B ou C. Em todas existem os maus profetas. É bom lembrar sempre do que disse Jesus. Isso aqui eu acho bárbaro. Jesus disse: cegos que guiam cegos, qual é o seu destino? É só pensar. A 5:5:4 nos fala o seguinte: aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode por essa confiança mesmo atrair um espírito, porque então é o pensamento que age? O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? No começo eu falei assim, né? Vamos pelo racional. Agora vamos colocar o imponderável, até mesmo o irracional. Vocês vão entender o porquê. Voltando à questão, imaginemos um espírito em evolução, mas com boa intenção e com muita fé, mas sem passar pelo crivo da razão. Apenas nesse caso vamos falar, né? Não cultuamos objetos. O espiritismo não tem esse dogma, essa tradição, enfim. Mas se algo nos for dado com carinho, algo que a pessoa nos dá com amor, imantado com boas energias, um bom pensamento, não vai resolver os nossos problemas, mas dará força para quem usar. Não é que ele seja um objeto mágico, mas ele dará a sensação a quem usá-lo que alguém se preocupa com ele, que ele está com uma proteção extra, que alguém lhe quer bem, quer lhe ajudar. Então ele já vai estar imantado com boas e belas vibrações. Se aquilo dá coragem à pessoa, traz boa sensação, por que não usar? Tá? Aí, isso é a opinião do que vos fala, hein? Não vão procurar e falar, o Espiritismo fala que pode usar e tal. Essa é minha opinião, gente. Nós estamos aqui fazendo um comentário, ponto de vista, tá? Tem as coisas que me chegaram e as coisas que eu coloco aqui também, tá? Voltando aqui. Imantado com boas vibrações, se dá coragem à pessoa, uma boa sensação, usemos até ter condições de identificarmos que tudo é pensamento, amor, caridade. Se o talismã trouxer boa energia, por que não usar? Vejo que em outros objetos que podem ser chamados de talismã, que são os cristais de uma beleza ímpar. Quantas pessoas não têm dentro da sua casa um cristal de quartzo, uma pedra, né? E muitos falam que o cristal ele tem vida porque ele cresce. É um ser, vamos assim chamar, se puder chamar de ser inanimado, não tem vida. Mas se para que pessoa que o tem, ela acha que protege a sua casa, traz boas energias, por que não? Por que não usar? Não vejo, sinceramente, mal nenhum nisso. Até porque estamos em evolução. Nós vamos chegar lá na frente e vamos saber que a proteção é sempre divina, não existe outra. Mas se te der força para você passar o dia a dia, na minha humilde opinião, gente, não tenham vergonha, usem, tá? Quantas filosofias não falam, vamos nos colocar dentro de uma pirâmide para proteção. De manhã nós não rezamos, não oramos. Se te faz bem, me faz bem pensar que eu estou dentro de uma pirâmide, de um cristal, por que não vibrar junto naquele momento, junto com a minha oração, me colocar dentro de uma proteção? Não falamos da cerquinha elétrica? Se nos dá confiança, por que não colocarmos essa armadura? Não é fictício que estamos colocando uma armadura? Mas enfim, né? As velas no Espiritismo não têm nenhum significado doutrinário. Nas reuniões espíritas não se utiliza velas de nenhuma cor ou qualquer outro objeto de queima, como defumadores, incensos. Essas práticas rituais são comumente empregadas nas religiões espiritualistas de matriz africana ou indígena, como a Umbanda, o Candomblé. A doutrina espírita também não emprega imagens, colares, cristais, charutos, amuletos, sal grosso, mantras, benzimentos, ponto riscado.
E aí vai. Contudo, imagina aqui que todos já devem, ao menos uma única vez na vida, ter falado com um preto velho, um caboclo, um caboclo, uma baiana, um boiadeiro. Aí vão falar, mas pode ser entidade que não tem a luz. Quando é de luz a gente sente aquela paz. Continuando. Quantos já não tomaram um banho, pularam uma onda, tomaram um banho com erva, sal grosso? Quantas vezes não vimos ser usado em uma missa um defumador? Quantos de nós já não foram benzidos? Alguém sofreu algum grande mal fazendo uso dessas práticas? Desconheço. Se realmente, meus amigos, fossem os talismãs, as velas, os incensos, as ervas que nos afastam de Deus, como seria fácil resolver o problema do planeta. Eu digo do planeta, porque já não é só nosso. Se esse fosse o maior mal, tá? Enfim, aqui é minha opinião. Pode ser contrária a tudo que racionalmente encontramos. Mas como falo, prefiro um cristão praticante, mas com alguns vícios de talismã, alguns objetos, do que apenas um cristão. Vocês podem ver, eu uso uma correntinha que minhas filhas me deram. Sinal de proteção. Eu uso porque gosto de usá-la. Ela me protege, mas eu me sinto bem. Foi dado pelas minhas filhas. Que mal elas imantariam num objeto desse? Trouxeram de uma viagem, tiveram o carinho de procurar, comprar e me trazer. Mas você vai usar que tem uma imagem? Uso sim, não tem o menor problema. Como eu digo, gente, se esse fosse o maior mal, como as coisas seriam fáceis de serem resolvidas, né? Vou dar aqui mais um exemplo de um bom cristão e que pratica um monte daqueles talismãs, acredita nos poderes, alguma coisa desse sentido. Quem não conhece o Zeca Pagodinho? Já viram ele em vídeo, alguma coisa nas suas obras sociais? Ele acredita nos talismãs, ele toma banho de sal grosso, erva, respeita todas, sem exceção, religiões, doutrinas, filosofias, respeita tudo. Ele mesmo fala que ele é ecumênico. Está fazendo alguma coisa de errado? Que ele toma um banho com sal grosso, sei lá o que mais? Gente, é só olhar as obras de caridade dele, as obras assistenciais que ele dirige, que ele mantém. Esse é um cristão. Se acham que faz bem, deixa usa, meus amigos. Digo, isso é o menor dos problemas. Muitos descrevem que aceitar o talismã é como se não acreditassem em Deus. Meus amigos, estamos ainda em evolução. Se isso nos dá força, tá, para prosseguirmos, não, mais uma vez digo, é meu ponto de vista, minha opinião, totalmente isenta do material que chegou aqui para mim, tá? Não vejo mal nisso. Lá na frente, nós vamos descobrir que a única proteção é a divina. Vamos com o tempo, vamos resolvendo cada probleminha. Vai chegar uma hora que nós não vamos precisar mais nos apegar a pular ondinha, quiçá banhos de energia, coisa do tipo. Mas, meus amigos, eu falo com muita convicção nisso, tá? Se eu sou ignorante em acreditar que isso me traz uma proteção, tem um irmãozinho, entre aspas, menos evoluído, que eu não vou usar a palavra ignorante, que fica com medo de se chegar por causa disso. Sabe o que eu penso disso? Um a menos para eu me preocupar, uma senha a menos distribuída para que eu me preocupe. E a espiritualidade nos confirma através de um mentor. Um homem de boa fé, mesmo que seja fé cega, confiando em um talismã, pode perfeitamente atrair espíritos para o auxiliarem, que serão atraídos não por causa do objeto em mãos, e sim pela sua fé, pelo seu pensamento, tá? E pelo trabalho que tenha prestado à família, à sociedade, aos amigos e tal. Então, entenderam? Como eu falei, será?
Gente, se a gente está usando aquilo lá, você está com uma fé, você vai atrair energias boas, como tudo. Se você tiver com aquele talismã pensando, vai acontecer aquilo, se Deus for justo, aquilo que vai acontecer, que irmãozinho você vai atrair perto de você? Aí foi o talismã que trouxe ou a mentezinha nossa? Para tanto esse companheiro, perdão, calma aí, me achei aqui. Para tanto esse companheiro tem, como todos temos, um protetor espiritual, que o acompanha por amor, e não será atraído para junto do seu tutelado por causa do talismã, e sim pelo compromisso assumido no passado, de acompanhar esse encarnado durante e depois de sua jornada terrena. Amigos, o grande talismã que ocorrerá à comunidade será com certeza e sem medo de errar a reforma íntima de todos nós, as mudanças de comportamento, o amor ao próximo. Esse será o nosso grande divisor de águas. Um conselho: as intenções puras somente não bastam. É preciso que saibamos os caminhos a trilhar, que vivamos os ensinamentos do Evangelho em espírito e verdade, sem apego às coisas materiais e sem dar valor excessivo a elas. Todas as coisas abaixo do homem foram feitas por causa do homem, e não o homem por causa das coisas. Com o passar do tempo, identificaremos que o verdadeiro talismã chama-se amor. Esse, sim, poderá irradiar invisivelmente dentro do coração e atrair espíritos elevados e nos ensinar o verdadeiro amor e fraternidade. Como sempre, eu gosto de trazer Miramês, fechando com ele as perguntas: o pensamento é tudo. Disciplina-os. As palavras são valiosas, coordena-as. O trabalho é força de Deus em nós, exercitando-nos com honestidade, que a vida para nós se tornará um sol a brilhar, brilhar na grande cidade de Deus, o coração. Amigos, por hoje é só. Esse tema, por hoje é só, nas perguntas aqui, os comentários. Esse tema me fez lembrar Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Eu vou colocar depois, ao final, um PDF desse livro, porque ele é muito bacana e são histórias curtas e objetivas e sempre de muita sabedoria. E dá para se usar para quem quiser fazer o evangelho em casa. São 40 e poucas lições aqui, 50. Então, se você pegar esse livro, uma por semana, se for até o final, você vai fazer o evangelho por um pouco mais de um ano, que vão dar um ano, 48, 49, até 52 semanas, vai dar para um ano, tranquilamente, uma por semana. E eu lembrei do livro, porque aqui tem no capítulo 22, o item 22, que é isso aqui. Não sei se vai dar para vocês verem legal, aqui ó, o talismã divino. Eu lembrei disso, eu falei, vou encerrar hoje contando esse caso psicografado por Chico Xavier. Então, peço permissão a todos para contar essa historinha. O talismã divino. Entabular aos familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar, algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus passou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Continuou ele: Usando-lhes o milagroso recurso é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai, oferecer a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós,
sem que lhe vejamos de pronto a grandeza, descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações, abre a porta às revelações da arte e da ciência, entende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas, reata relações de companheiros em discordância, descerra a passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras, permite abençoadas sementeiras de alegria, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos, indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres, da comunicação com os mananciais celestes da intuição. Continua ele: que mais? Diz o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou: sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes perguntavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou bem-humorado: este bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência tem vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Eu lembrei dessa história aqui, achei muito oportuno trazê-la, tá, para encerrar os nossos trabalhos da noite. Meus amigos, nós vamos entender que lá na frente, os talismãs, qualquer objeto, se bem mal, se não for fazer o mal, você não estiver imantando ele para dar alguém com má intenção, coisa do tipo, estamos em evolução. Mais uma vez falo que isso é reflexo da minha opinião. Não vejo mal nenhum em usá-los. Lá na frente nós vamos descobrir que o grande talismã que temos é o amor ao próximo, são os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E o tempo corrige tudo, acerta tudo, não é verdade? Então, se te conforta usar, use, com moderação, mas use. Meus amigos, por essa noite é só. Eu agradeço essa oportunidade bendita que vocês me deram de adentrar aos seus lares. Fico imensamente feliz de tê-los recebidos em minha casa. Mais uma semana se passa e infelizmente ainda só podemos nos abraçar virtualmente. Mas vamos tomar todas as providências, todos os cuidados para que daqui a pouco todos nós estejamos vacinados, protegidos. Mesmo assim, vamos tomar sempre os cuidados necessários. Então, o que me deixa ainda, por enquanto, triste é só poder mandar um beijo ao coração de todos aqui pelo computador. Gostaríamos de estar presente todos, mas quiçá daqui a pouco tempo estaremos. Agradeço a oportunidade bendita que Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, nos deu de nos reunirmos novamente. Espero encontrar todos com a mesma alegria e felicidade de sempre na próxima semana nos nossos estudos. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana de muita paz, harmonia e felicidade. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, obrigado pela paciência. Lembrando, era a minha opinião, tá? Depois, se alguém quiser postar o seu ponto de vista, ficarei muito contente. Tchau, fiquem com Deus.